Boa tarde, meu nome é Jonathan. E meu nome é Euler. O nosso trabalho hoje é sobre equilíbrio de trações, e para que ele seja realizado é necessário compreender as 3 leis de Newton. Então, primeira lei de Newton, inércia. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A soma que age sobre o corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. ou seja, a formulazinha, onde diz que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração, onde as forças e a aceleração são vetores. Terceira lei de Newton, ação e reação. Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulos e têm sentidos contrários. Além das 3 leis de Newton, ainda é necessário a gente conhecer algumas das forças especiais, como a força-peso, que é igual a massa vezes a gravidade, e a força-tração, que surge devido ao tracionamento do que suspende o objeto. A montagem do nosso equipamento era feita em 4 passos. O primeiro é a montagem do suporte. O suporte é confeccionado em madeira em 2 peças previamente montadas, onde encontramos a base e a base do nosso suporte. A montagem dele é feita com pregos e martelo, como vocês podem perceber, e após isso foram realizados os outros 3 passos para então a montagem do experimento em si no suporte. Bom pessoal, após ter feito os 3 passos para montar o equipamento, iniciou-se então a medida dos ângulos, que foi feita através do transferidor, ajustando na ligação do objeto 150 gramas com os dinamômetros e também então ajustando os ângulos através da base de fixação do experimento com o barbante. Foi possível obter os ângulos que para este caso foram de 30 graus, 45 graus e 60 graus, e a partir de cada um deles, retirada a tração que o dinamômetro vinha mostrando na parte prática. Efetuando o diagrama de corpo livre, é possível observarmos que as trações T1 e T2 são respectivamente as trações obtidas pelo dinamômetro no nosso experimento. Alfa e beta são os ângulos entre essas trações e o seu desmembramento na orientação X. Θ seria o ângulo entre as forças T1 e T2, e P está representando a força-peso do nosso experimento. Tendo o diagrama de corpo livre, foi possível então obter essas equações na direção x e y. Na direção y, ficamos com T1 seno de alfa mais T2 seno de beta igual a massa vezes a gravidade. E na direção x, obtivemos que T1 cosseno de alfa é igual a T2 cosseno de beta. Isso vai resultar que T1 e T2 são equivalentes, são iguais, mas veremos mais a seguir. Ainda assim, alfa e beta são iguais e ambos são obtidos a partir de 90 graus menos θ dividido por 2. Obtendo o ângulo θ de 30 graus, as trações obtidas foram de aproximadamente 0,78 newtons. Obtendo o ângulo θ entre os dinamômetros de 45 graus, o resultado obtido foi de aproximadamente 0,8 newtons. Obtendo o ângulo θ de 60 graus, as trações obtidas foram de aproximadamente 0,85 newtons. Tendo realizado a parte prática, iniciou-se a parte teórica, e com o diagrama de corpo livre, as equações, o resultado obtido da massa do corpo, sendo 150 gramas transformado para a unidade SI, virando 0,150 kg e adotando a gravidade sendo igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, iniciou-se então os cálculos teóricos com os ângulos, como vocês verão a seguir. Bom, utilizando o ângulo θ sendo 30 graus, obteve-se que alfa e beta seriam igual a 75 graus,
Na orientação em X, substituindo os ângulos, percebeu-se que a força T1 é igual à força T2. E na orientação em Y, então, substituindo os ângulos por 75 graus, a massa para utilizar no sistema SI, transformando de grama para quilograma, foi dividida por 1000, obtendo 0,150 kg, vezes a gravidade adotada 9,8. Ainda assim, substituindo T2 por T1, já que eles são iguais, obteve-se que a força T1 utilizada para o ângulo θ de 30 graus foi de aproximadamente 0,76 newtons. Utilizando o ângulo θ sendo 45 graus, alfa e beta resultaram em 67,5 graus. Na orientação em X, podemos observar que a força tração 1 é igual à força tração 2. Na orientação em Y, fazendo as mesmas substituições que na utilização do ângulo sendo 30 graus, podemos observar que a força tração 1 para o ângulo θ, sendo 45 graus, resultou em 0,795 newtons nos cálculos teóricos. Utilizando o ângulo θ de 60 graus, alfa e beta resultaram em 60 graus. Na orientação em X, podemos observar que a força T1 foi igual à força T2, e na orientação em Y, fazendo as mesmas substituições da análise de 30 graus, só que agora os ângulos por respectivamente 60 graus, obtivemos que a força T1 foi igual a aproximadamente 0,849 newtons. Para calcular o erro da tração do nosso experimento, foi utilizado 3 fórmulas do Volo, sendo a primeira W é igual a x mais ou menos y, onde o erro se dá pela equação erro de W é igual a mais ou menos raiz de erro de x ao quadrado mais erro de y ao quadrado. A equação W é igual a seno de x, onde o erro de W se dá por mais ou menos cosseno de x vezes erro de x. E a equação W é igual a x sobre y, onde o erro de W se dá por mais ou menos W vezes a raiz de erro de x sobre x ao quadrado mais erro de y sobre y ao quadrado. Assim substituímos nas nossas equações e obtivemos os resultados como vocês verão a seguir. Para calcular o erro da tração do θ de 30 graus, o primeiro passo foi achar o erro de A. Achando o erro de A, ele foi substituído na fórmula do erro da tração e, efetuando os devidos cálculos, foi encontrado que o erro da tração para este caso seria mais ou menos 0,015. Para calcular o erro da tração para θ igual a 45 graus e alfa 67,5 graus, foi feito os mesmos passos. Primeiro foi achado o erro de A, substituído na equação de erro de t, efetuados os devidos cálculos, achando erro da tração, neste caso, era igual a mais ou menos 0,024. Os mesmos passos foram utilizados para o cálculo do erro da tração, onde θ era 60 graus e alfa 60 graus. Primeiro achado o erro de A, substituído na fórmula de erro da tração, obtendo a tração para este caso de mais ou menos 0,03. Na comparação teoria versus prática, foi desenvolvida uma tabela contendo os valores dos ângulos θ, achados pelos acadêmicos, dos ângulos alfa, obtidos a partir dos ângulos θ, dos cálculos teóricos, trazendo os valores teóricos das trações obtidas no experimento, mais a sua aplicação na teoria de propagação de erros. E, na prática, foi achado as trações do experimento. Concluímos após toda a análise que o corpo sempre possui uma certa massa, que estando sob o efeito da força gravitacional, ele terá um certo peso, que será sua massa vezes a aceleração gravitacional. Em seguida, medindo os ângulos e equilibrando os dinamômetros, percebeu-se que quanto menor for o ângulo entre eles, menor será a tração exercida sobre o corpo em equilíbrio, pois, desta forma, a tração de cada um tenderá a ser a metade do peso do bloco sustentado. Por fim, com os cálculos de erro e comparação entre os resultados obtidos na prática e teoria, foi possível perceber que há certa diferença entre ambos, mas que a explicação mais plausível seria por fatores desconsiderados como efeitos naturais, dissipações de energia e até falta de calibragem dos equipamentos. Uma boa tarde a todos e agradecemos a atenção. Oh my God.